De Esther, vamos ao tema, né? Nós temos aqui um cronograma, nós vamos procurar aqui, né? Agir de acordo com o cronograma, né? Para tudo dar certo no nome do Senhor Jesus, amém? Oh, aleluia! Deus abençoe, oh, aleluia! Vamos aqui, né? Qual é o tema deste encontro maravilhoso de mulher? Qual é o tema? Esther? Aquela que alcança o coração do rei. Aquela que alcança o coração do rei. Oh, glória, né? Tema maravilhoso, né? Embora eu acredito que todas conhecem essa história, mas nunca é demais. Nunca é demais. Né? A palavra de Deus é uma fonte, né? Quanto mais a gente mergulha, mais o Senhor revela as suas grandezas. Irmãos, eu quero, não tem um versículo específico, mas eu quero ler isso aqui. Esther capítulo 2. Né? Nós vamos procurar aqui resumir, né, por causa do espaço, mas eu creio que você vai entender o que Deus Ele quer tratar contigo nesta noite. Depois eu vou ler aqui para finalizar. Quero ler primeiramente, unicamente esse versículo. Esther, no capítulo de número 2, e o verso de número 17. Quem encontrou, diga amém? Amém. Amém. Diz assim, apenas esse versículo. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres. E ela alcançou graça perante ele, e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti, né? Ou Vasti. Amém? Amém. Irmãs, né? Podem se assentar, hoje o culto é nosso, né? Pode glorificar o Senhor com as palmas. Amadas mulheres de Cristo, né, guerreiras do Senhor, nós estamos aqui nessa noite, nós aceitamos o convite de Cristo para essa festa. Hoje nós estamos aqui numa festa espiritual. E não há nada melhor do que nós estarmos numa festa espiritual. Porque numa festa espiritual não falta nada. Cristo é aquele que ele tem um banquete completo preparado para o seu povo. A Bíblia chega a mencionar para nós que aquele que teve ao Senhor de nada tem falta. Aleluia. O nosso Deus é um Deus completo. Ele não preocupa apenas simplesmente com a área B, C ou D da tua vida. Mas ele é um Deus completo. A qual ele te formou, ele te criou. Ele permitiu você estar aqui nessa noite. E acredite que nenhuma de nós estamos aqui pisando na face desta terra simplesmente por estar. Nós não podemos colocar no nosso coração e na nossa mente que vamos deixar a vida nos levar, não. Porque nós temos o conhecimento da palavra do Senhor. Embora eu sei que todas nós passamos por batalhas. Embora eu não tenha dúvida que se eu começar a perguntar aqui, ainda que eu possa conhecer alguma coisa da tua vida, ainda que eu possa conhecer coisas superficiais. Mas Deus, Ele conhece exatamente tudo, para você ter uma ideia nessa noite. Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele faz questão de falar na sua palavra que Ele conhece exatamente quantos fios de cabelo você tem na tua cabeça. Que detalhe tão maravilhoso, que detalhe, é algo sobrenatural. Dá para entender quantos fios de cabelo você tem na tua cabeça? E essa afirmação nos faz entender que se Deus está interessado até mesmo, né, quantos fios de cabelo nós temos no nosso cabeçal que vai ali para o ralo, ali se preocupamos. Mas o que Deus quer mostrar na sua palavra para mim e para você, se Ele se preocupa com algo, né, que você fala, às vezes, meu Deus, meu cabelo está caindo, está indo embora. Se Ele se preocupa com isso, que às vezes parece um detalhe, quanto mais acerca da tua vida, quanto mais acerca da tua dor, quanto mais acerca dos teus problemas, das tuas guerras que você tem travado para servir a Ele, Ele se preocupa sim. É mentira de Satanás que ele te esqueceu, é mentira do adversário que você vai perder a guerra, é mentira do adversário que a tua história vai acabar assim, que a tua família vai acabar assim.
assim, não. Existe propósito de Deus para Ele cumprir sobre a tua vida. E Ele fala para ti nessa noite: filha minha, eu quero dizer para você que eu não te deixarei, eu não te desampararei, diz o Senhor. Há uma promessa sobre a tua vida nesta noite. O livro de Esther é um livro impactante, irmãos, porque quando nós começamos a examinar este livro, você pode procurar pelos poucos capítulos que tem aqui neste livro. E ele é um livro que nos chama a atenção. Você pode ver que este livro é o único livro, se você começar a examinar versículo por versículo, eu vejo que Deus aqui, Ele revela um mistério para nós. Deus, Ele revela a sua grandeza. E se nós começarmos a meditar, vamos ver que nós não vamos aí contemplar a palavra dizendo assim, ó: e Deus disse, e falou Deus assim, como nos demais livros. Mas o que acontece? Por que nós não vemos a palavra Deus aqui neste livro? Nós não vemos aqui escrito, mas nós não temos dúvida de que Deus está trabalhando em todas as situações, de que Deus, com a sua mão, agindo naquilo que nós chamamos silêncio de Deus. Nós não estamos vendo, nós não estamos olhando com os nossos olhos, mas nós estamos vendo em toda ação, nós estamos vendo em todo agir, que só pode ser a mão dele trabalhando, só pode ser a mão dele agindo. Você já pode começar a entender, já pode começar a tomar como lema para a tua vida. Eu não estou vendo, mas Deus está agindo. Eu não estou vendo, mas Ele está trabalhando. Eu não estou vendo, mas Ele está cuidando. Eu não estou vendo, mas Ele está no controle. Nós não precisamos ver, nós precisamos crer. Este livro já começa a nos chamar a atenção, é Deus mostrando para a sua igreja: olha, há momentos que você vai olhar e você não vai conseguir enxergar, quem sabe, com os olhos físicos, o meu trabalho, mas eu estou lá. Eu estou lá nos detalhes. A Bíblia nos faz entender que esta mulher, esta jovem, vamos dizer assim, por nome de Esther, quem olha para a sua vida, olhando assim da ótica humana, quem sabe, olhando para ela, até pensaria: o que vai ser do futuro desta? Ela já começa a enfrentar um grande sofrimento porque ela perde seus pais. A Bíblia não relata a forma que ela perde os seus pais. E todos nós sabemos, meus irmãos, que a família é a base. A família é o plano de Deus. E nós sabemos que quando não temos uma família do nosso lado, quando não temos uma família alicerçada, tudo se torna mais difícil. Mas eu vejo aqui o cuidado de Deus na vida desta jovem, que ela é ali criada pelo seu primo, chamado Mardoqueu. Aos olhos humanos ela não teria, quem sabe, um futuro promissor. Mas Deus, quando Ele começa a permitir a situação se desenrolar na província de Suzã, quando Deus começa a permitir a situação acontecer no reinado deste rei, que era um rei tão grande chamado Assuero, Deus já tinha o seu plano de geração em geração, de tempos em tempos. Aprenda algo nesse texto, nessa história, em tudo que nós vemos acontecer na Bíblia Sagrada, de Gênesis e Apocalipse. Uma coisa nós podemos observar: que sempre o cuidado de Deus, a providência de Deus através do seu povo, para o seu povo, Deus cuidando da sua igreja, Deus cuidando da nação. Em toda a Bíblia, tudo que Deus faz é na vida daquele que Ele chama, na vida daquele que Ele escolhe, na vida daquele que Ele tem um propósito. Até porque a Bíblia menciona desta forma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados para o seu propósito. No livro de Esther não é diferente. Por trás disso tudo que nós estamos vendo, por trás da grandiosidade deste reino, deste homem reinando, deste homem tendo toda a autoridade, todo o luxo, toda a luxúria, Deus estava lá para cuidar do seu povo. Eu começo a observar o tempo em que estamos vivendo, o contexto em que estamos inseridos, o mundo a qual nós estamos aqui
aqui pisando o sistema que está em volta da humanidade, às vezes dá um medo. A gente olha para o mundo, olha para um lado, olha para um outro, e o que a gente vê é caos, o que a gente vê é incerteza, o que a gente vê é insegurança. A cada dia que se passa, a gente quer acreditar com uma ótima notícia. Ninguém quer ser pessimista, mas o que olhamos para o cenário do mundo é tudo tão difícil, é tudo tão obscuro, é homens amantes de si mesmo, é pessoas preocupadas simplesmente com o seu bem-estar. Se para mim tá bom, o outro que se vire. Se eu estou comendo, se eu estou bebendo, o demais, eu não estou nem aí. Pessoas preocupadas apenas consigo. É assim que nós olhamos para o mundo. E quando olhamos também nesse contexto, nós vemos aqui um reino luxuoso, um reino que ali nós podemos entender que Deus já estava vendo lá na frente a história em um todo. Sabe por quê? A minha história, a tua história já está escrita por Deus. Aleluia. Entenda algo, você vai passar por algumas situações, eu vou passar por algumas situações, você vai enfrentar alguns caminhos, algumas coisas. A gente sabe que a vida do cristão, a gente sabe que vamos enfrentar luta, a gente sabe que vai ter perseguição, a gente sabe que vamos se frustrar, a gente sabe que vamos se decepcionar, a gente sabe, a gente tem que entender que desta forma estamos numa guerra. Mas mesmo a gente já entendendo esse contexto de guerra, tem coisa que pega a gente e dá um susto. Tem coisa que pega a gente e joga ela, ó, no chão. Surpreende eu, surpreende você. Você para, você respira e fala: meu Deus, eu não esperava passar por isso. Eu não esperava enfrentar isso na minha vida. Só que eu quero dizer para você uma coisa: Deus já sabe exatamente de tudo. Nada pega o nosso Deus de surpresa. Ele já sabe de tudo o que vai ter na tua estrada. Ele sabe do tombo, ele sabe do vale, ele sabe do deserto, ele sabe da dor, ele sabe da lágrima, ele sabe do mar, ele sabe do fogo, ele sabe exatamente de tudo. E se ele sabe exatamente de tudo, o nosso dever é confiar nele, porque os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala mais, permanece para todo sempre. Se ele está sabendo de tudo, saiba de uma coisa: ele te chamou e nada disso vai frustrar o que ele tem para você. A gente se machuca, mas nada disso vai frustrar. Caiu, ele vem e levanta. Feriu, ele vem e cura. Desanimou, ele vem e restaura. Parou, ele vem e te coloca para marchar na terra do vivente. Esse é o Deus que nós estamos adorando aqui nessa noite. Pois bem, Deus olha para toda aquela grandiosidade. Deus já sabia o perigo que o seu povo iria correr. Deus já sabia da fúria que o inimigo ia se levantar contra o seu povo. Deus já sabia da batalha que a nação escolhida, que o seu povo escolhido ia enfrentar. E nesse livro eu já vejo aqui cuidado. Nesse livro eu vejo Deus sendo completo. Eu vejo Deus ali se preocupando sim com aquela jovem. Eu vejo Deus ali escolhendo aquela jovem. Mas eu vejo Deus em um todo preocupado em abençoar ela, mas também abençoar o seu povo. Em abençoar ela, mas abençoar o reino. Aprenda algo: nós que pertencemos ao reino, mulheres que pertencem ao reino, você tem um compromisso com Deus. Você tem um compromisso, não é com o dirigente, não é com o pastor, não é com a igreja pentecostal. Deus é amor, embora nós estamos aqui, honramos o ministério que nós fomos chamados, sim, temos que obedecer, mas o teu compromisso, em primeiro lugar, é com Deus. Aleluia! Sabe por que a igreja falha? Porque a igreja é feita de pessoas, e aonde a gente vê pessoas, pode esperar que vai ter falha. Por mais que a gente não quer errar, a gente erra, não tem como. Só que aprenda uma coisa: Deus, ele é fiel em todo tempo. Deus já estava ali preocupado, meus irmãos, e Deus já havia escrito a história em um todo. Deus já sabia. E ele fala: quer ver? Eu vou escolher. Aquela que parece que não vai ter futuro, é ela que eu vou investir. Aquela que parece que não vai dar certo, é ela que eu vou escolher. É ela. E aqui rapidamente, para nós entrar nessa história, Salão rei Assuero. A Bíblia diz que ele reinava sobre 127 províncias, da Índia até a Etiópia. Uma grandiosidade.
Ele faz uma festa que dura 180 dias ali, aquele banquete, e eles começam ali a beber. O luxo era tanto, né, que era tudo ali do bom e do melhor. Bebiam em copos de ouro e assim por diante. Não dá aqui para mencionar tudo por causa do horário, mas era uma grandiosidade. Um luxo só. E a Bíblia fala que o rei já estava ali, né, com a bebida que havia subido na sua cabeça. A gente vê aqui, né, como muitas pessoas às vezes falam, né, não tem nada a ver. Mas a gente vê, né, quando a palavra de Deus fala, ela é fiel. Né, quantas pessoas que perdem a sua cabeça. Quantas pessoas que perdem ali até mesmo o seu caráter. Quantas pessoas ali que por causa de algo, por causa de um vício, por causa de algo ali que a palavra de Deus está alertando. Quantas pessoas ali que perdem até mesmo grandiosas bênçãos de Deus para a sua vida. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim é caminho de morte. Ele ali está com o seu coração endurecido. Ele ali está fora de si. Ele ali não está falando nada com nada, coisa com coisa. E ele quer agora que Vasti, sua esposa, entra na presença de todos os príncipes. Não é simplesmente para se apresentar, vestido bonito, roupa bonita, porque nos dá a entender que ela era linda, era uma mulher linda. E nós podemos entender que esse chamado não foi simplesmente para mostrar a roupa, para mostrar a coroa, para mostrar a beleza em si. Mas ele queria algo mais promíscuo. Está entendendo? Não dá para entrar muito aqui nessa questão de Vasti. Mas a vida dela nos traz também muitas lições que ele queria. Mas, no entanto, a Bíblia diz que ela recusa. Ela é chamada para entrar e mostrar sua beleza diante daqueles homens que estavam lá. Mas ela diz não. Um ato de coragem. Um ato ali que custou, vamos dizer assim, caro. Só que Deus também tinha os seus planos no meio daquela perda. Deus tinha ali o seu propósito. Mas Vasti que nos mostra que ela não quer ali até mesmo entrar e ser desvalorizada. Ela nos mostra e nos dá a entender que ela também sabia o seu valor, embora aquilo soou com um ato de desobediência, com um ato de insubmissão, mas nos dá a entender que ela seria um objeto naquele momento. Nos dá a entender, se nós começarmos a analisar a questão em que ela estava inserida. Imagina um monte de homens, vem aqui para mim te mostrar. Mas tudo bem, né? Aquele rei também era alguém que estava já fora de si. Era alguém que não estava ali agindo de acordo com os valores da palavra de Deus, mas tudo bem. Ele fica furioso, ele fica triste. E aí os conselheiros se levantam e falam, olha, esse ato aí foi um ato terrível. Todo mundo vai adotar esse modelo e as mulheres não vão mais obedecer. Olha, aconteceu algo terrível. Ele fica pensando naquela situação e ali eles chegam no consenso. E qual é o consenso que eles chegam naquele momento? Eles entendem naquele momento ali, naquele consenso, que a melhor coisa é fazer o quê? Olha, você foi envergonhado. Vamos fazer o seguinte, proclama um edito por todas as províncias. E nesse edito você vai convocar todas as mulheres, belas, formosas, virgens, para que venham se apresentar diante de ti. Vamos fazer um edito e você vai escolher outra no lugar de Vasti que seja melhor do que ela. Igual eu falei, a história de Vasti seria para uma outra ocasião, porque tiramos lições da vida dela também. E a Bíblia diz que diante daquele edito, assim os mensageiros começam a proclamar, começam a espalhar aquele edito por todas as províncias. E essa notícia também chega em Suzã, Esther de Suzã. Lá viu uma moça, lá viu uma jovem, quem sabe alguns falaram, olha, você não vai participar desse concurso, quem sabe eu não queria, quem sabe ela pensa, mas eu. Mas enfim, ela acaba aceitando aquele convite e também ela vai diante daquele, vamos dizer, concurso que seria apenas um concurso de beleza. Diante das mulheres que foram convocadas, aquilo seria algo apenas exterior, seria algo apenas para benefício próprio, seria algo apenas para a carne. Seria algo apenas para satisfazer ali os desejos. Imagina só, vamos colocar hoje nos nossos dias, concurso Miss Universo, concurso Miss Beleza, mais ou menos assim, para os irmãos entender o que estava acontecendo naquele tempo. Mas a Bíblia fala que no meio de tudo isso, que parecia ser algo externo, para as outras mulheres que estavam inseridas e tinham outros propósitos em seu coração,
Mas Esther não, ela vai na humildade, ela não vai visando interesses exteriores, ela vai na humildade, ela vai com um ato de obediência, ela vai ali como uma serva obediente, ela não vai visando outros interesses, mas ela vai para cumprir o seu papel. Ela vai num ato de obediência. Ela vai num ato de humildade. Aqui eu começo a ver características. Nós estamos aqui no tema Esther, aquela que alcançou o coração do rei. Vamos agora aqui abrir um parênteses para que você possa entender. Estamos falando do rei, mas nós sabemos que, na verdade, em primeiro lugar, ela alcançou foi o coração de Deus. Ela alcançou o coração do rei dos reis. Aprenda algo: quem alcança o coração de Deus em primeiro lugar pode viver nesta terra despreocupada, porque aquele que busca o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Alcança o coração de Deus, alcança o coração do rei dos reis, e ele cuida de tudo. Ele cuida do lar, ele cuida da família, ele cuida dos projetos, ele cuida dos sonhos, ele cuida do impossível, ele cuida de tudo. Quer ser alguém que conquista, quer ser alguém que é realizada, alcance o coração de Deus, alcance o coração do Todo-Poderoso. Tenha o favor do Todo-Poderoso. Tantas pessoas que procuram conquistar o coração do fulano, tantas pessoas que procuram conquistar o coração do ciclano. Ah, se eu conquistasse aquele coração. Ah, se eu conquistasse o coração daquela pessoa. Ah, se eu conquistasse o coração daquele assim, daquela assim. Coração enganoso. O coração, às vezes, ele traz decepção. O coração, às vezes, de alguém não tem, às vezes, o mesmo propósito, a mesma intenção que você tem. Mas quando nós alcançamos o coração de Deus em primeiro lugar, jamais Ele vai deixar nós sermos presa de alguém que está usando de engano. Jamais Ele vai deixar nós confundida. Jamais nós vamos viver à mercê do adversário. E Esther, antes dela ir para aquele lugar, ela já tinha conquistado o coração de Deus. Aleluia. E quando ela chega lá naquela humildade, a Bíblia fala que elas passam por aquele concurso, né, de beleza, vamos dizer assim, e todas são levadas ali para o harém, para serem cuidadas, com especiarias, com perfumes, enfim, com as mais belas roupas. Elas passam por todos aqueles cuidados, pelo espaço de um ano. Elas estão lá, estar longe da sua família, estar no meio de um povo pagão. Mas preste bem atenção, o coração dela estava em obedecer o seu Deus. Aleluia. Longe da casa, longe da família, no meio de um povo pagão, mas perto de Deus. É assim que nós temos que entender na nossa vida. Nós podemos estar aonde nós está, mas que o nosso coração, ele possa estar sempre no Deus que nós estamos servindo, no Deus que nós estamos adorando. Nunca se esqueça que você é mulher de fé, é mulher de Deus, a qual Ele te chamou para fazer a diferença. Quantas pessoas que no meio de uma vontade como essa se esquece quem é, se esquece das suas raízes, se esquece do seu compromisso, mas ela não. Eu estou aqui para um propósito e a minha função é obedecer. A Bíblia fala aqui para as irmãs entender que quando passa aquele tempo determinado, a Bíblia diz que todas são colocadas diante do rei. E a Bíblia fala que todas levaram utensílios e coisas além do que era para levar, para tentar impressionar. A Bíblia fala que todas as mulheres levaram tudo o que tinha direito para tentar impressionar do lado de fora, para tentar causar um impacto. Mas a Bíblia diz que Esther levou apenas aquilo que devia de ser levado. E sabe o que eu entendo com isso? Sabe o que ela leva?
ela leva caráter, ela leva humildade, ela leva obediência, ela leva compromisso, ela leva fidelidade. E isso não tem dinheiro que paga, isso não tem nada que paga, isso ninguém tira de você. Podem levar o que for, podem fazer o que for, mas como diz a Bíblia, para completar aqui, enganosa é a graça e a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Mulher virtuosa, quem achará o seu valor é certo de ouvir. Enganosa é a graça, estamos aqui falando, né, antes que alguém possa pensar, mas elas ali se prepararam, elas usaram as melhores especiarias, os melhores perfumes. Preste bem atenção, ninguém está falando aqui que mulher de Deus não vai se arrumar, pelo contrário, mulher de Deus tem que dar exemplo em tudo. Ninguém está falando aqui que mulher de Deus não pode vestir as melhores roupas. Se Deus te der condições, usa mesmo, para o nome dele ser glorificado na tua vida, para que o mundo também possa ver a glória de Deus sobre a tua vida, que tudo seja para a glória de Deus. Mas o que o Senhor está falando aqui nessa noite, que o mundo aí fora, ele conta somente com aquilo que é externo, somente com aquilo que é passageiro, somente com aquilo que é transitório, somente com aquilo que se compra, e no fundo é um engano. E Deus está mostrando para nós aqui nessa noite, que nós temos que aprender, antes de tudo, a ter vida com Deus, a ter vida de renúncia, a ter vida no altar, a ter altar de oração, a ter altar de jejum, porque na hora da luta, na hora do problema, na hora do desafio, não adianta ser bonitinha, não adianta ter silicone, não adianta ter isso ou ter aquilo. Na hora de batalha, na hora de luta, tem que ter joelho no chão, tem que ter a mão no pó, tem que ter vida com Deus, tem que ter acesso com o céu. Graça e formosura só vale para questões exteriores, mas com Deus a coisa é séria. Com Deus, né, nós podemos ter graça, pode ter formosura, mas nós temos que ter o principal, vida com Deus. E Esther era essa, que além da graça, além da formosura, ela tinha vida com Deus. E isso fez toda a diferença. Tanto é que quando o rei Assuero, passaram-se ali milhares, passaram muitas jovens belas, formosas. Mas quando Esther se coloca diante de Assuero, está entendendo o mistério? Provérbios 21 diz assim, ó, preste atenção. Tocando, ó, quando a gente toca primeiro o coração de Deus, os outros corações, Deus lhe cuida. É algo tão interessante que a gente fala de coração, não um órgão que pode se fazer um transplante, que pode se colocar ali, né, pontes, né, que pode ali fazer, né, transfusão. Não é esse coração, o órgão. Mas a gente fala daquilo que está dentro, do sentimento, que só Deus pode mudar. Só Deus ali pode endurecer, só Deus pode amolecer, só Deus tem acesso ao sentimento. Ele pode limpar, Ele coloca perdão onde tinha ódio, Ele coloca amor, Ele faz maravilhas, Ele muda os corações. Tanto é que a palavra do Senhor fala, Provérbios 21, como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor, a tudo quanto quer inclina. Ou seja, Esther sai da casa do seu primo, Esther sai ali no meio da sua família. Eu creio que aquela jovem tinha saudade ali de todo mundo, mas quando ela está diante daquele cenário, ela já chega ali com autoridade. E quando ela está diante do rei, ela havia tocado o coração dos reis dos reis. E quando a Assuero vê, Deus vai lá e toca no coração dele também. Deus pega o coração dele, coloca na sua mão e fala: é essa escolhida, é essa preparada, é para essa que você vai estender o cetro de ouro. É ela que vai ter livre acesso, é ela que será escolhida. E a Bíblia diz que quando ele olha para ela, a Bíblia fala que ele não apenas a escolheu,
Ele não apenas a escolheu, mas a Bíblia fala desta forma, que dentre todas as mulheres que estavam ali, a Bíblia chega a mencionar algo muito enfatizante, meus irmãos. A Bíblia diz que ela alcança ali o favor do rei, mas a Bíblia fala algo muito interessante, que ela não foi simplesmente a escolhida, poderia ser simplesmente um concurso de beleza, como muitos estavam pensando. Essa é bonita, pronto e acabou, apenas um momento, apenas mais uma para o meu harém. Mas a Bíblia chega a enfatizar que ele amou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Como pode alguém amar assim? Está vendo a primeira vez? Como pode? Para falar amor, não é assim não. Não é fácil. Não é fácil, ele amou. E isso seria aprovado 5 anos à frente, de acordo com a história. 5 anos à frente, esse amor, ele seria aprovado mais uma vez, porque eles estão diante de uma decisão. Uma decisão impossível. E só poderia ser amor da forma como ele agiu com ela. A Bíblia fala que ele amou. Mas por que isso aconteceu? Porque antes de tudo, ela tocou o coração de Deus. Você quer, mulher de fé, ter uma vida de vitória diante das batalhas ferrenhas que a vida nos proporciona? Você quer andar por cima das águas? Você quer caminhar pelo meio do fogo e não se queimar? Porque aqui, se eu falar para nós que nós vamos ter luta, eu estou mentindo, estou te enganando. Não. Se eu falar para você que nós vamos ter mil maravilhas aqui, não. A gente vive sem maravilhas, sabe por quê? Porque quando estamos passando pela luta, a presença do Todo-Poderoso está do nosso lado. Agora o cajado dele nos consola, até na nossa aprovação, ele é fiel. É por isso que a gente sente prazer, sente alegria, porque ele está do nosso lado, e isso faz toda a diferença. Você quer vencer a batalha lá com os teus filhos? Você quer vencer a batalha com aquele teu esposo que você fala: meu Deus, não aguento mais, eu não sei o que eu faço mais? Irmã, literalmente falando, eu vejo meu esposo como este rei, numa vida de vício, numa vida promíscua, numa vida difícil. Irmã, literalmente falando, eu vivo dentro de um lar que só Deus sabe o que eu passo. Eu não tenho mais alegria, eu não tenho mais paz. Ou quem sabe falando em outras áreas da tua vida, talvez você fala: meu Deus, está tudo tão difícil, tudo tão confuso para mim, o que é que eu vou fazer? Deus está nessa noite revelando a sua palavra para ti. Filha minha, você quer vencer? Você quer dar a volta por cima? Toque o meu coração, chegue à minha presença com o coração cheio de fé, e eu vou cuidar de ti. Irmã, mas como é que eu faço para tocar o coração de Deus? Eu poderia falar outras palavras aqui nessa noite, mas eu vou falar apenas uma, e essa palavra, ela já vem com as demais coisas. Quer tocar o coração de Deus? Obediência, obediência, obediência. E como é que eu obedeço? Quando você ora, você está obedecendo. Quando você jejua, você está obedecendo. Quando você está quieto a palavra, você está obedecendo. Quando você perdoa, você está obedecendo. Quando você é humilde, você está obedecendo. Quando a gente é unido, a gente está obedecendo. Quando a gente medita na palavra, a gente está obedecendo. Então viva uma palavra de obediência e alcance o favor de Deus para a tua vida. Olha só que interessante, o rei amou Esther mais do que todas as outras mulheres, e ela alcançou graça e pôs a coroa real na sua cabeça. Hoje, nesta noite, aqui Ele coloca um selo sobre a tua vida. Amém, Deus. Ele coloca nessa noite uma marca sobre a tua vida. Aleluia. Uma marca de guerreira. Uma marca de mulher virtuosa. Uma marca de mulher que às vezes o mundo olha para você e fala: lá, crentinha sem estilo. Eita, povo sem estilo. Eita, povo sem cultura. Mas são essas mulheres que na hora da batalha têm vida com Deus. Dobra os seus joelhos
né? E muitos que estão lá, né, no pam, vem sem direção, não sabe o que fazer. Mas a mulher de Deus, como diz aquele louvor, a mulher de Deus é aquela que luta sempre. Ao seu Deus ela é temente e nada lhe abalará. Mulher de Deus, ela nunca se desvanece, sua fé firme permanece nas promessas de Deus, Jeová. É dessa forma. O inimigo fica furioso porque você não cede às paixões pecaminosas, você não cede aos valores deturpados que o mundo aí fora tem impregnado. Mas você está de cabeça erguida, você louva, você glorifica, você tem a alegria do Espírito Santo, e isso o dinheiro não compra. Aquelas demais mulheres, nós podemos ver uma diferença. A Bíblia fala que elas levaram muita coisa, levaram muita bagagem. Eu entendo isso no espiritual. Deus abre a minha mente agora, quando nós meditamos no detalhe desse versículo, que elas levaram muito mais coisas. Ou seja, a humanidade aí fora, o mundo aí fora, quantas pessoas que levam uma carga, muita coisa, mas na hora do vamos ver não serve para nada. A humanidade anda sobrecarregada, é tanta coisa que a sociedade quer que você carrega, quer que você leva. Infelizmente, quantas mulheres que não têm entendimento, não têm o discernimento espiritual, cede a isso. Mas o que encontramos às vezes são mulheres deprimidas, mulheres querendo tirar sua vida. Quantas notícias que a gente olha, a gente vê pessoas belas, pessoas formosas, porque é maravilhoso. Eu acho bonito quando a gente vê uma mulher bonita. Todo mundo aqui, é algo natural do ser humano admirar alguém. Mas o nosso coração sangra quando a gente vê que aquela pessoa tinha tanta coisa do lado de fora, mas nada do lado de dentro. Aleluia. Mas Ele está falando nesta noite, filha, leva apenas aquilo que você tem que levar. Tomai sobre vós o meu jugo, tomai sobre vós, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Mulher de Deus, leve na tua vida aquilo que tem que levar. Leve uma vida de oração, leve uma vida de consagração, e deixa aquilo que você não pode resolver com Ele. O dever da mulher de Deus, preste atenção, você não vai ter que mudar aquela pessoa, você não vai ter que convencer aquela pessoa, você não vai ter que mudar a situação. Leve uma vida de oração, de santificação, e Ele fará maravilha no meio de vós. Não leve uma carga desnecessária. Não resolve aquilo que você não pode resolver. Não faça aquilo que você não possa fazer. Esther foi, não, eu vou levar aquilo que é necessário. Sabe o que é isso? A minha vida está na mão de Deus. Aleluia. Literalmente falando, a minha história está na mão de Deus. Deus. Eu estou aqui, é Deus que vai cuidar. Irmãos, nesse irmãos, olha aqui, irmãs, mais do que nunca, vamos colocar em prática a confiança. Porque os dias são maus. E se a gente não confiar, a gente vai se sobrecarregar. E a gente vai ficar infrutífera na presença de Deus. E é isso que o inimigo quer. Ele quer uma igreja infrutífera. Ele quer às vezes uma igreja inchada, mas que não pode contar com ninguém lá. Tem pessoas, mas não pode contar. É isso que ele quer. Mas não, o Senhor chamou a mim e a você para que nós vamos e dê fruto, e o nosso fruto permaneça para a glória de Deus. Ele amou. É isso que Deus faz. Mas eu acho interessante aqui para encerrar, porque o meu horário já está quase encerrando. Para nós finalizar, que eu sei que as irmãs conhecem, só para nós entender que a gente tem que, em primeiro lugar, alcançar o coração de Deus. O coração do rei, o que está simbolizando aqui esse favor que ela alcançou? São as demais coisas. Deus está dando para você de uma forma simples aqui, filha, tenha vida comigo e o demais eu vou cuidar. É simples, é isso que Deus está dando conosco. Aleluia. Espera, aquela que alcança o coração do rei, o rei dos reis, aquele que está trabalhando no oculto, no escondido. Filha, vida comigo
E o resto eu faço para você. Eu dou a minha palavra que eu faço na tua vida. Eu dou a minha palavra que eu faço por você. Descansa. Você precisa aprender a confiar em mim. Que eu estou no controle de tudo. Que eu sou soberano e que eu já marquei o dia para dar a tua vitória. Eu já marquei o dia para pegar esse coração aí e transformar. Eu já marquei o dia, eu sei como fazer, eu já tenho o meu plano, diz o Senhor. Eu já tenho o meu plano, fica tranquila. Você não conhece, eu não conheço, mas Ele já sabe como é que tem que fazer. Preste bem atenção. Se eu crio isso, se eu formo isso, eu sei exatamente aonde mexer nisso aqui, ó. Eu mexo, eu desfaço e faço porque eu criei. Eu sei cada detalhe disso porque eu criei. Deus sabe cada detalhe, cada sentimento. Ah, mas aqui não muda. Deus fala, peraí que vai mudar porque eu sou o leiro e eu o barro. Peraí que eu vou tocar exatamente aqui. Eu quero ver se vai ceder ou se não vai. Eu sei onde tocar. Tá respirando porque eu quero, porque não vai fazer o que eu quero. Eu faço o que ele quer. Aleluia. Mas para encerrar aqui, eu acho interessante como nós falamos aqui. Para quem sabe, milhares de jovens, era apenas um concurso de beleza. Mas para Esther era a sua vida na mão de Deus. E o propósito que Deus quisesse cumprir na sua vida. Porque veja bem, eu entendo que a vida de Esther é algo como nós nessa terra. Aonde eu pisar, aonde eu for, e aonde Deus pedir eu ir, e tudo que eu fazer, que seja para a glória de Deus. Preste bem atenção. Deus usa situações que a gente não espera para cumprir o seu propósito. Era um concurso, mas de lá não sairia apenas um concurso. Era Deus providenciando livramento. E era Deus ali cuidando do seu povo. Porque olha aqui o que a palavra fala, para vocês aqui entenderem. Irmãos, é maravilhoso, pelo que o tempo, ele é aqui cronometrado, mas só para vocês verem. No capítulo 4 aqui, ó, nós já vamos encerrar. A Bíblia fala assim no capítulo 4 e no verso de número 14. Porque se de todo te calares neste tempo, olha aqui, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este é que chegaste nesse reino. Está entendendo? Que aqui se completa o que nós falamos, que ela chegou no reino. Não foi para um concurso de beleza. Ela foi para cumprir o propósito. Através dela, Deus daria livramento e salvação para o seu povo. Ela foi chamada aqui, atenção, Esther. Você chegou aqui para um propósito, para ser guerreira. Você chegou aqui para ser guerreira. Nós estamos aqui nessa terra, é para guerrear. Nós estamos aqui nessa terra, é para fazer diferença. Estamos aqui nessa terra, é para abraçar mulheres que não têm mais esperança. Estamos aqui nessa terra para abraçar mulheres que já perdeu tudo e querem desistir da vida. Estamos aqui nessa terra, é para ser guerreira, é para guerrear. Deus conta comigo, Deus conta com você. Nós estamos no reino, nós estamos na terra, é para fazer a diferença. Esther não se cala. Deus, ele fala para mim, para você nesta noite, mulher de Deus, não se cala na oração, não se cala na adoração, não se cala no louvor, não se cala, porque Deus quer usar você para trazer socorro e livramento. Olha aqui, a gente sabe que ninguém é insubstituível, ninguém é insubstituível, só que a gente perde muito, e muito, quando a gente sai fora do plano de Deus. Deus vai enviar alguém. Ó, se você se calar, socorro e livramento vai vir de outra parte. Só que você vai perecer. Depois não chora não, hein? Não chora não depois. Quando passar no funil, depois não chora. Deus é Deus em qualquer circunstância. Ele precisa de mim e de você. Só que se nós não abrir o nosso coração e ouvir a voz do Senhor, se nós endurecer o nosso coração, a gente vai trazer deserto desnecessário. Porque nem tudo que a gente passa é pra gente passar, sabia? Nem todo deserto, nem toda luta. Tem coisas que são desnecessárias, mas a gente passa porque tranca o coração, porque quer fugir do propósito. Aleluia.
Mas Esther, a gente sabe que a batalha veio depois. Ela teve esse tempo de preparação, porque 5 anos à frente, um homem chamado Amã se levantaria contra o povo de Deus, guerrearia contra o povo de Deus, iria lutar para destruir a semente do povo de Deus de sobre a face daquela terra. Mas Esther foi levantada para mais uma vez Deus preservar o seu povo, os remanescentes. Mais uma vez eu aprendo aqui no final dessa história que se Deus é por nós, quem será contra nós? Mais uma vez eu aprendo aqui que o inimigo, ele pode vir como uma corrente de águas, mas o Espírito Santo do Senhor levanta a mão dela a vitória. Não adianta o inimigo lutar, a vitória é do povo de Deus. Não adianta. Cante, eu não estou ensinando daqui a pouco. Tá lá. Se levante um momento, 2 minutos. Oh, maravilha! Deus vai continuar trabalhando neste lugar. Deus, ele está trabalhando aqui. Aleluia! Tem mulheres aqui, ó, que Deus está falando. Aleluia, Deus. Você não está sabendo lidar com a situação, mas eu vou te ensinar. Eu vou te dar sabedoria para você lidar com a situação. Eu tenho um propósito, eu tenho bênção na tua vida. E eu vou dar sabedoria para você lidar com a situação. Eu vou agir, eu vou pelejar, eu estou permitindo, mas eu agirei por ti. Ele está te preparando nessa noite. Oh, aleluia! Fecha os teus olhos. Oh, aleluia! Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Oh, aleluia! Olha ele aí tocando. Eu te chamei. Apesar, cante. Oh, aleluia. Apesar das desilusões, eu te chamei. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Vai querendo, Senhor, vai querendo, vai restaurando. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Mais uma vez, cante. Apesar